Boa noite a todos, mais uma vez. Obrigado, irmão Carlos. Quero enfatizar minha gratidão à igreja pelo convite. Estou muito honrado, feliz com essa oportunidade e começo recapitulando aquilo que vimos na quarta-feira passada, de modo bem breve. O nosso ponto de partida é o seguinte cenário. Um sociólogo descrente, ele resolve aproveitar a pandemia para investigar como é que nós, os cristãos, lidamos com a morte dos nossos irmãos na fé. E nessa investigação ele descobre que nós temos esperança diante da morte. Então ele nos pergunta: por que vocês têm esperança? E com a nossa resposta, ele descobre que nós temos esperança porque cremos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E então ele nos pergunta: mas por que vocês creem na ressurreição de Jesus Cristo? O nosso estudo, a nossa série de estudo, é para responder exatamente a essa pergunta. Por que nós cremos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo? E ao responder essa pergunta, nós estamos respondendo também porque temos esperança. Porque a crença que temos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, de acordo com 1 Pedro 1 e 3, é o fundamento da nossa esperança. E nós já vimos lá em 1 Coríntios capítulo 15, que é o nosso texto base, que nós temos 4 razões ali naquele texto. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, onde nós temos 4 razões para crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A primeira delas, nós encontramos aí nos versículos 14 e 17, e consideramos na última quarta-feira, é que o apóstolo Paulo, que está falando ali da ressurreição, ele arrisca tudo por causa da ressurreição. Diz ele: se a ressurreição do Senhor Jesus Cristo não aconteceu, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Ele arrisca tudo. Para ele é tudo com a ressurreição ou nada sem a ressurreição. E é essa postura do Paulo, na condição de testemunha da ressurreição, que é para nós, aqueles que cremos no testemunho que ele nos dá, a primeira razão para crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O Paulo arrisca tudo. As outras 3 razões que nós temos em 1 Coríntios capítulo 15, que vamos considerar, nós descobrimos nos perguntando: por que o Paulo arrisca tudo? O que leva ele a tomar uma posição tão firme acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? E a segunda razão que temos aí na passagem, e vamos ver hoje, é a de que o Paulo arrisca tudo porque a ressurreição aconteceu de acordo com as Escrituras. Isso está aí nos versículos 3 e 4 de 1 Coríntios capítulo 15. Mais adiante nós vamos ver a terceira razão, que é: o Paulo arrisca tudo porque Jesus aparece ressurreto a muita gente, como temos aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 até 8. E a quarta e última razão que vamos considerar é que quem viu Jesus ressurreto mudou de vida. Temos aí o exemplo expresso no texto do apóstolo Paulo, dos versículos 9 a 11, e veremos também alguns outros exemplos de pessoas que viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto e mudaram de vida. Vamos então à segunda razão que temos para crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo aqui em 1 Coríntios capítulo 15, que é essa que encontramos aí nos versículos 3 e 4, que a ressurreição aconteceu segundo as Escrituras. Leamos então, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo nos fala aqui das duas principais formas de registro da palavra de Deus. Ele fala aqui das Escrituras e fala aqui também da tradição. Nós sabemos bem que as Escrituras são o registro escrito da palavra de Deus. O suporte físico, o suporte material da palavra de Deus, né? O suporte material desse registro físico da palavra de Deus, ele tem variado ao longo do tempo. A palavra de Deus já esteve registrada em pedra, em papiro, em pergaminho. Atualmente ela está registrada no papel, e nós também a encontramos nas telas de vários dispositivos eletrônicos. O suporte físico tem variado ao longo do tempo, mas a autoridade dela é sempre a mesma. É a palavra de Deus, imutável, infalível, sagrada, palavra de Deus. Além da palavra de Deus, o Paulo nos fala da tradição aqui também, que é outra forma de registro da palavra de Deus que o ser humano tem adotado. O que é a tradição? Nós temos aprendido que a tradição é o conjunto de crenças e ensinos da comunidade cristã, ali no começo da igreja. Esse conjunto de ensinos e crenças circulava oralmente, sendo transmitido de pessoa para pessoa, antes de o Novo Testamento ser escrito. Antes de virem a registro no papel ou naqueles dias, mais provavelmente, mais certamente no pergaminho ou no papiro, esses ensinos e crenças circulavam oralmente. Depois, ao longo do primeiro século, nós sabemos que por volta do ano 50 até o ano 90 depois de Cristo, a palavra de Deus veio a ser escrita como o Novo Testamento. Acrescentou-se ao Antigo Testamento o Novo Testamento ali, nesse período de 50 a 90 depois de Cristo. Antes disso, porém, entre o período de ministério do Senhor Jesus Cristo e o ano 50, a palavra de Deus circulava oralmente, por meio da tradição. É fácil ver aqui nesses dois versículos onde é que o Paulo fala das Escrituras. E eu gostaria de destacar que ele fala da tradição no começo do versículo 3. Quando ele usa dois verbos aqui, os verbos receber e entregar, ele está falando da tradição. Porque esses verbos eram verbos que eram usados para fazer referência à transmissão das tradições. Eram termos técnicos usados para essa finalidade, para aludir a uma transmissão de uma tradição, algo que não devia ser alterado. O próprio Paulo vai usar esses dois verbos um pouco antes aí em 1 Coríntios mesmo. Volta um pouquinho aí, umas 3, 4 páginas, para 1 Coríntios capítulo 11, onde nós vemos o Paulo usando esses verbos, quando ele fala da tradição que ele tinha recebido do Senhor Jesus Cristo. No versículo 23, 1 Coríntios 11 e 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Viram aí no versículo 23 o uso que ele faz dos verbos receber e entregar? Ele está aqui falando de uma tradição que ele tinha recebido do Senhor Jesus Cristo, a tradição da ceia.
e ele repassa, e ele transmite. E novamente lá no capítulo 15, no versículo 3, ele está falando de uma tradição, porque ele usa os mesmos verbos. Naquele momento, então, ele está falando da tradição sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e diz acerca dessa tradição que ela tem base nas Escrituras. Qual era o conteúdo da tradição que ele fala ali? O conteúdo da tradição, ele diz aí no próprio versículo 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja a ênfase com que ele destaca que a tradição que ele está ali compartilhando está baseada, é harmônica com as Escrituras. E o conteúdo dela é esse, que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Quem começou essa tradição que está sendo preservada, da qual eles cuidam, o Paulo especialmente cuida com grande zelo, deixando claro que aquilo que ele está transmitindo é exatamente aquilo que ele recebeu. Quem começou essa tradição? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme nós vemos lá em Lucas capítulo 24. Vamos lá para Lucas capítulo 24, por favor. Lucas 24, versículos 44 a 46. Lucas 24, nós temos um relato do dia da ressurreição. E aqui, a partir dos versículos 44, a partir do versículo 44, o Senhor Jesus está explicando as Escrituras aos seus discípulos que estão reunidos em Jerusalém no final do domingo da ressurreição. Diz assim, Lucas 24 e 44. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Percebe aí no versículo 44 que foi o Senhor Jesus quem começou essa tradição da qual Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4? Ele mesmo diz, olha, essas palavras são as que aquilo que eu vou dizer agora é aquilo que eu estava dizendo já para vocês, enquanto estava convosco antes da ressurreição, antes de morrer e ressuscitar, eu estava falando isso que eu vou explicar para vocês agora. E o que ele explica? Versículo 46 deixa bem claro que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então o Senhor Jesus Cristo olha para o Antigo Testamento, diz lá o versículo 44 no final, olha para a lei de Moisés, para os profetas, para os salmos, e diz que o Antigo Testamento está falando que ele deveria morrer e ressuscitar. Ele, então, é aquele que começa essa tradição da qual o Paulo fala nesses versículos que nós estamos considerando, versículos 3 e 4 de 1 Coríntios, capítulo 15. Perceba, a tradição, como nós temos pensado, é então essa transmissão oral que aconteceu ali no começo da igreja primitiva, antes de
a palavra de Deus ser colocada no papel, no pergaminho. Algumas pessoas têm dificuldade com essa situação, né, de a palavra de Deus ter circulado oralmente. Algumas pessoas têm receio de que tenha acontecido com a tradição acerca da ressurreição aquilo que acontece, por exemplo, na brincadeira telefone sem fio. Né? A transmissão oral de uma mensagem de uma pessoa para outra acaba resultando na alteração da mensagem. Como que nós podemos ter segurança de que esse não é um problema que aconteceu com a tradição acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Um teólogo inglês chamado Richard Bauckham, ele escreve o livro chamado Jesus e as Testemunhas Oculares, e nesse livro ele defende a seguinte posição: a tradição da igreja cristã, ali no começo da igreja cristã, era divulgada e supervisionada pelas testemunhas oculares dos eventos que estão sendo registrados. Olha o que ele está dizendo. Circulava, ali no começo da igreja cristã, a notícia de que o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado. Essa era a tradição acerca da ressurreição. Como garantir que ela não sofreria alterações até o momento em que ela seria colocada num registro que não muda, que é um registro físico? Como garantir a confiabilidade desse ensino, desse testemunho acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? O Richard Bauckham diz: as testemunhas oculares, aquelas pessoas que viram os fatos, que viram a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, elas mesmas eram a fonte dessa tradição sobre a ressurreição e eram os garantidores, aqueles que ficavam à disposição de qualquer pessoa que tinha dúvida acerca dos fatos, poderiam ir até elas e confirmar com elas a autenticidade do relato que tinha chegado aos seus ouvidos. É esse o argumento do Paulo aqui, um pouco mais adiante, no versículo 6, quando ele está falando aí, olha lá comigo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Quando ele fala que o Senhor Jesus Cristo apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, o que ele diz? A maioria dos quais sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Ele está dizendo o seguinte, com outras palavras: olha, eu estou falando que ele apareceu a 500 irmãos de uma vez e esse pessoal está vivo. Esse pessoal está aí para vocês irem lá conversar com eles. Vão lá, pergunta. É possível viajar aqui no Império Romano? Nós vivemos na paz romana, dá para circular. Eu mesmo, Paulo, vivo viajando pelo Império. Vivo plantando igreja. Vou para lá, vou para cá. Estou circulando sempre. Vão lá, pergunta para essas testemunhas que ainda estão vivas. Estavam lá, eram um dos 500. Vai lá, conversa com eles. Eu acho que um exemplo mais próximo de nós aqui pode ajudar a esclarecer esse ponto. Né? O irmão Carlos falava na quarta-feira passada acerca do primeiro batismo na igreja em Jardim Botucatu. Não sei se vocês lembram. Né? A gente estava no contexto de um pedido de oração pela irmã Fátima, se me lembro bem, o nome dela é Fátima, e o irmão Carlos mencionou, lá na década de 70, lá no começo da década de 70, eu estava ali, no contexto do primeiro batismo dessa igreja, em Jardim Botucatu. Deixa eu até confirmar com o irmão Carlos aqui. O irmão estava presente no batismo? O irmão viu como é que foi o batismo ou o irmão teve notícia do primeiro batismo?
Eu estava em visita aos meus tios, a Thaídes e a Odete. E era um domingo, num fim de semana, né, que eu estive lá. E eu me lembro muito bem que ela estava tão frio que teve até que esquentar a água para poder batizar o pessoal lá. Então, era um tanque batismal, uma piscina, o que que Vou era? pular. Não ouvi. Lá, o batismo era para ser foi realizado num tanque batismal, numa piscina, Isso. No batistério da própria casa de oração. no batistério mesmo, lá no templo. Embaixo do púlpito. Certo. Então, muito bem, o irmão estava lá. O irmão é testemunha presencial dos fatos. Vamos imaginar que alguém chega, entra aqui na sala e fala assim: Não, eu também estava lá. Eu me lembro muito bem que um bêbado entrou na igreja nessa hora e ele viu aquele monte de água lá e ele estava com muito calor da cachaça, embora tivesse frio, ele estava precisando de água fria. Então ele entrou na piscina ali, ele achou que o batistério era uma piscina, entrou na piscina e começou a nadar e fazer bagunça e deu um trabalho para tirar aquele bêbado de lá, que foi algo que só os 5 homens conseguiram fazer. Então os irmãos agarraram nele lá e, com muito esforço, arrancaram cinco homens, arrancaram esse bêbado lá do batistério. Irmão Carlos, essa versão cola com a realidade? O irmão que estava lá, aconteceu isso? Entrou um bêbado lá no dia? Não entrou. Não. E aí se vão... Só faltava ter entrado, né, irmão? Aí... Não, mas... Isso foi no final dos anos 70, foi 76, por aí. Certo. Então, de lá para cá vai o quê? Quase 50 anos, né? Em 2026 dá 50. Vamos de 45 para 50 anos. Percebam. Passaram-se aí 50 anos praticamente. Os fatos estão na memória do irmão Carlos e estão também na memória daqueles que estiveram lá, que presenciaram. Estão vivos ainda, aqueles que presenciaram os fatos. De modo que qualquer pessoa que venha a dizer alguma coisa acerca do primeiro batismo lá na igreja em Jardim Botucatu tem que guardar estreita pertinência, estreita relação com o que de fato aconteceu ali naquele dia, porque as testemunhas vivas, ou melhor, as testemunhas oculares ainda estão vivas. Isso aconteceu ali no começo da igreja. A tradição foi preservada pelas testemunhas oculares dos eventos narrados. E esse autor ele faz uma afirmação muito interessante, inclusive aqui acerca de Lucas 24. Essa compreensão de que as testemunhas oculares permaneciam como garantidoras das tradições ali no começo da igreja ajuda a explicar por que somente o Cleopas, aqui em Lucas 24, quer ver? Um parêntese interessante, volta lá em Lucas 24. Vocês lembram? São 2 discípulos a caminho de Emaús, não é? São 2. Mas apenas um deles tem o seu nome registrado. Lucas 24, versículo 18. Nós vemos o nome de um desses 2 discípulos que voltavam para Emaús depois de o Senhor Jesus Cristo ter sido crucificado. Ele é o Cleopas. Por que registrar o nome do Cleopas e não registrar o nome do outro? Por que só o nome do Cleopas foi registrado? O outro discípulo está na mesma condição que ele. Era testemunha da aparição do Senhor Jesus Cristo ali, a caminho de casa, voltando para Emaús. Mas por que só o Cleopas teve o seu nome registrado? Esse irmão diz, é porque o Cleopas era aquele que permaneceu como testemunha, como garantidor da ocorrência desses fatos ali no começo da igreja. O outro, por alguma razão, não sei, mudou,
faleceu, não estava ali, dando o seu testemunho da ocorrência daqueles fatos a caminho de Emaús. Mas o Cleopas estava. E ele se tornou, então, esse garantidor da tradição. E foi assim que a verdade da narrativa acerca dos fatos da vida do Senhor Jesus Cristo, e dentre eles, especialmente, nos interessa aqui, da ressurreição, foi preservada. Até que veio, então, o começo da redação das cartas paulinas. O Paulo é o primeiro que fala da ressurreição do Senhor Jesus Cristo por escrito, e o faz aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Depois vieram os evangelhos, os sinóticos primeiro, depois o evangelho de João, registrando no pergaminho, no papiro, aí desde 1500 para cá, no papel, os fatos acerca da vida, do ministério e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Assim é, portanto, que essa tradição foi preservada, tem sido guardada e chegou até nós. A nós, ela veio mais diretamente por meio das Escrituras, né? Ela chegou até nós já por escrito, aqui no papel, né? Acho que todos nós aqui, acho que nenhum de nós aqui já teve contato, teve o seu primeiro contato com as escrituras já na tela. Não, todos nós aqui somos da época do papel, né? Mas tem aí uma geração que está surgindo agora, que o primeiro contato deles com as escrituras, o suporte material desse contato é a tela, né? Nós todos aqui estamos no papel, então as escrituras nos alcançaram no papel. E as escrituras das quais o Paulo fala aqui, como nós já temos pensado, só podem ser o Antigo Testamento. Por que só podem ser o Antigo Testamento? Porque o Novo Testamento ainda não estava escrito. O Paulo escreve aqui por volta do ano 50 depois de Cristo, 50, 55. Ele está escrevendo 1 aos Coríntios. Nesse momento, não tem Novo Testamento. É só Antigo Testamento. Então, o Paulo fala aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, que a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo aconteceram de acordo com as Escrituras. As Escrituras das quais ele fala só pode ser o Antigo Testamento. Então, qual é a nossa tarefa aqui, nesse momento? É olhar para o Antigo Testamento e verificar no Antigo Testamento quais são as passagens das quais o Paulo está falando. E nós temos 3 em especial que eu gostaria de considerar com os irmãos. São Isaías 53, Salmo 16 e Zacarias 12. Vamos ver se dá tempo de vermos todas elas. Vamos começar com Isaías 53, então. Isaías capítulo 53. Passagem muito conhecida em que nós temos o Senhor Jesus Cristo profetizado. O texto fala acerca do servo sofredor. E diz assim a palavra de Deus, Isaías 53. Nós conhecemos bem a passagem, não vamos ler desde o versículo 4. Vamos, a partir do versículo 7, ver aqui nessa passagem como ela nos fala desses 3 acontecimentos, a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então vamos lá. Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Veja aqui a expressão que nos indica a morte do servo sofredor. Ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura
Veja a referência ao sepultamento. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Vimos a morte, o sepultamento, e agora, a partir do versículo 10, nós temos a profecia da ressurreição dele, o servo sofredor, o Senhor Jesus Cristo. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Prolongará os seus dias, ou seja, tendo morrido, sido sepultado, voltará à experiência dos dias. Terá mais dias. Quem tem dias é quem está sob a luz do sol. É quem está aqui, no espaço e no tempo. Ressurreto, no caso dele. Prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Diz o versículo 11, ele verá, mais uma vez, uma ênfase num verbo ver, que indica uma ação de um corpo, de olhos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui está, então, profetizada a morte, profetizado o sepultamento e profetizada a ressurreição do servo sofredor, que fala do Senhor Jesus Cristo. Isaías 53, nos é dito em Atos, capítulo 8. Partindo da compreensão de que as Escrituras são as melhores, a melhor intérprete das Escrituras, que a Bíblia é a melhor intérprete da Bíblia, nós vamos então para Atos capítulo 8, para ver a confirmação lá de que é do Senhor Jesus Cristo que se está falando ali em Isaías 53. Versículos 32 a 35. Os irmãos conhecem bem a passagem, não é necessário lê-la toda. O Filipe, que é um evangelista ali no princípio da igreja, ele é orientado pelo Espírito Santo a se aproximar de uma carruagem onde um oficial etíope está lendo Isaías 53. Então ele chega perto e começa a escutar o que o oficial etíope está lendo, o eunuco. E aí nós começamos a partir do versículo 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. O eunuco leu Isaías 53 para o Filipe e perguntou: de quem que ele está falando, Filipe? Ele fala de si mesmo ou de outra pessoa? E o Filipe diz para ele fala de Jesus. Isaías 53, então, é sobre Jesus. E ali nós temos, como já vimos, uma profecia acerca da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. A outra passagem que quero olhar com os irmãos no Antigo Testamento é Salmo capítulo 16. Vamos então para Salmo capítulo 16 e vamos enxergar ali também esses eventos acerca do Senhor Jesus Cristo, sua morte, sepultamento e sua ressurreição.
Salmo 16. Versículo. Vamos começar no 8. O Senhor tenho-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Versículo 10, e ele que nos interessa mais de perto aqui. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Perceba, nesse versículo aqui, nós temos a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus. Quando o salmista diz, e ele está aqui dizendo, ele está aqui narrando, enunciando um salmo messiânico, quando ele fala aqui, não deixarás a minha alma na morte, ele está falando por implicação também da sepultura, porque a palavra que é traduzida por morte poderia ser traduzida também por sepultura. A NVI traduz sepulcro. Então, aqui nessa palavra morte, na revista atualizada, nós temos a morte e o sepultamento. Porque morte implica sepultamento. Né? Entre o povo hebreu, então, era algo horrendo um morto ficar sem sepulcro. E mais adiante, na parte seguinte aí do versículo 10, aquele que morreu e foi sepultado não experimentará a corrupção, ou, como traduz a NVI, a decomposição. Ou seja, após a morte e o sepultamento, passa a acontecer um processo de reversão da morte. O que é um processo de reversão da morte? É ressurreição. Agora eu convido você para uma experiência de imaginação. Vamos imaginar o seguinte, que o eunuco está lendo lá na sua carruagem, o Salmo 16. E ele está lendo essa passagem. E quem chega para conversar com ele é o Pedro. Não é o Felipe, é o Pedro. O Pedro chega e pergunta para ele, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele lê o Salmo 16 para o Pedro e diz, como que eu vou entender se não houver quem me explique? Me diz uma coisa, de quem é que o salmista fala aqui? Ele fala de si mesmo ou ele fala de algum outro? Então agora o eunuco, nesse nosso exercício de imaginação, está fazendo a mesma pergunta, mas agora para o Pedro. O que o Pedro responderia? Vamos ver lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Versículos 22 a 32. Nós temos toda a fala do Pedro, mas nos versículos 25, o Pedro fala exatamente dessa passagem que acabamos de ler, do Salmo 16. E o que diz? Diz assim, Atos 2 e 25. Porque a respeito dele, diz Davi. Não, né? Não dá para não ler os versículos anteriores aqui. A gente precisa da referência desse dele aqui. Quem é ele, do qual se fala no versículo 25, né? Então vamos começar no versículo 22. Começo da fala do Pedro aqui. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno,
varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de inimigos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, Jesus, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Depois de citar o Salmo 16, Pedro continua, versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Aqui está, então, o apóstolo Pedro interpretando o Salmo 16 para responder ao eunuco da seguinte maneira: o salmista falava de um descendente seu, e esse descendente é o Senhor Jesus Cristo, cujo corpo não permaneceu na morte, que foi ressuscitado por Deus, o Pai. Seria muito interessante ver com os irmãos Zacarias capítulo 12, versículo 10. Verão aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão. João, capítulo 19, o apóstolo João vai citar Zacarias 12, 10, numa referência à morte do Senhor Jesus Cristo. Os verbos olhar e prantear se referem a eventos futuros em relação ao traspassar e apontam para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A gente, se tivesse mais tempo, poderia ver isso com detalhes, mas vou deixar apenas esse resumo acerca de Zacarias 12, versículo 10, e a indicação aos irmãos de que nesse versículo nós também temos mais uma passagem do Antigo Testamento em que a ressurreição, a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo são profetizados. E, considerando o avançar da hora, eu caminho para uma conclusão, convidando você a ler rapidamente comigo Números, capítulo 23. Versículo 19, na primeira parte. Texto muito conhecido das Escrituras. Deus não é homem para que minta. O que está sendo dito aqui acerca de nós, seres humanos? Que nós podemos mentir. E que Deus, por não ser homem, não pode. Convido você agora para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Esse versículo também nos compara com Deus e diz acerca de nós, seres humanos, que ser infiel é uma possibilidade.
Mas para Deus, ser infiel não é uma possibilidade, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel. Essas duas passagens nos comparam com Deus e nos ajudam a perceber o seguinte: o ser humano mais honesto, o melhor dentre nós, em honestidade, para ele existe a possibilidade de enganar, porque ele é ser humano. Até mesmo as pessoas que têm por princípio não mentir, às vezes enganam os outros, sejam por dissimulação, seja por evasivas, seja pelo silêncio. Até mesmo quem não mente, às vezes usa de outros recursos para enganar. Porque nós somos humanos. Isso é uma possibilidade para nós. Não estou dizendo que devamos conviver felizes com isso. De maneira nenhuma. Nós devemos lutar ferrenhamente contra as inclinações que nos induzem a enganar. Porque por mais que não consigamos ver no momento, o engano, a mentira sempre trazem prejuízo, sempre trazem consigo algum dissabor, tem alguma consequência negativa. Sempre tem alguma consequência amarga do engano. Então devemos lutar ferrenhamente contra essas inclinações que nos levam, nos induzem, nos tentam a enganar. O meu ponto aqui é apenas o seguinte: o melhor ser humano, o mais honesto, ainda pode enganar. Deus não pode. Deus é aquele que não pode mentir. Ele só pode ser fiel. Deus é aquele que nos diz de antemão, na sua palavra, como ele vai agir. E age de acordo. Ele age exatamente como disse que iria agir. Ele nos diz em sua palavra, por meio de Davi, cerca de 1000 anos antes da ressurreição acontecer, que ela iria acontecer. Nos diz, por meio de Isaías, cerca de 700 anos antes da ressurreição acontecer, que ela iria acontecer. Nos diz, por meio de Zacarias, cerca de 500 anos antes, que a ressurreição iria acontecer. E ela aconteceu. Ele nos diz de antemão como vai agir e age de acordo com o que disse, para que nós conheçamos a sua fidelidade. Para que nós, conhecendo a sua fidelidade, confiemos nele. Ele é fiel. Ele é aquele que age em favor daqueles que nele esperam, que nele confiam. Ele tem dado profecias e tem cumprido as suas profecias. A Bíblia não diz em nenhum lugar que o Paulo duvidou de que foi o Senhor Jesus Cristo ressurreto que apareceu a ele ali a caminho de Damasco. Mas imaginemos que o Paulo, ser humano como nós, frágil, tivesse por algum momento duvidado de que ele tinha de fato encontrado-se com o Senhor Jesus Cristo. Nesse caso, bastaria a ele recordar as passagens do Antigo Testamento, nas quais Deus tinha predito a ressurreição do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Que qualquer dúvida que eventualmente tivesse ou viesse a surgir seria afastada, graças à fidelidade com que Deus cumpre a sua palavra.
Essa é, portanto, queridos, a segunda razão que temos para crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Ela foi predita na palavra de Deus, um Deus que não pode mentir, um Deus que é fiel. E ela aconteceu como predita. Ela aconteceu segundo as Escrituras. No nosso próximo encontro, nós vamos considerar a terceira razão, que está aí nos versículos 5 a 8, que é o Senhor Jesus Cristo apareceu ressurreto a muita gente. Agradeço a paciência dos irmãos, o interesse com que os irmãos acompanharam esse estudo. Espero que Deus recompense a todos por esse empenho em estudar junto comigo aqui a palavra de Deus nessa noite. Amém. Amém. Obrigado, irmão Salmon, por mais essa palavra, por essa aula, né? Muito bom estudar a palavra de Deus e ver a veracidade dela, né? Como ela se concretiza em vários momentos da história bíblica, né? E que ficou aí registrada para nós, né? E eu me lembrei de um hino que fala: ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, né? Não há por que duvidar do que nosso Deus faz e tem feito, né? E já fez também, né? Muito obrigado. Então, semana que vem estaremos de volta. Aos demais irmãos, queremos agradecer a presença